Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro do Gênesis, capítulo 19. Gênesis, o capítulo 19. Quero lhes falar sobre a oração, que para a minha experiência pessoal, minha peregrinação espiritual, é um dos temas mais complexos. Um dos temas que me traz, dos que me trazem mais agonia, angústias, perplexidades. A oração é um solo sagrado que a gente tem que pisar com muito cuidado. E eu andei por esse solo domingo passado, por exemplo, e lhes disse que aquela ideia de que a fé remove montanhas não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Que chamar a sua enfermidade, o seu desemprego, sua crise financeira, sua dificuldade conjugal de montanha a ser superada pela fé, pode ser até estimulante, mas não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E muito menos tem qualquer coisa a ver com o que Jesus disse quando ensinou aos seus discípulos que se eles tivessem fé, diriam a esse monte, sai daqui para lá, e o monte obedeceria a sua ordem. Disse também que quando nós ouvimos o apóstolo Paulo afirmar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, ele não estava considerando o seu vestibular, a sua entrevista de emprego, nem a sua dificuldade de conseguir um visto para ir na Disney. Não estava pensando nessas coisas. Ele estava pensando na sua experiência com o amor de Deus e com o Deus de amor. E ao final da minha pregação no domingo passado, veio uma jovem com lágrimas nos olhos e disse assim: pastor, então, como é que eu devo orar pelo câncer do meu pai? Então é para ela que eu estou respondendo hoje à noite, porque eu sei que essa pergunta dessa moça para mim, domingo passado, é uma pergunta de muita gente que prestou atenção no que eu tentei dizer e que leva em consideração aquilo que eu digo. E eu me sinto responsável e compelido a oferecer essa resposta, até porque não é uma resposta a uma pessoa ou a muitas pessoas, mas é também uma resposta ao meu próprio coração. Como devemos orar? Se eu fosse dar um nome à nossa meditação dessa noite, eu chamaria de O Segredo da Oração. Um nome mais marqueteiro assim seria O Maior Segredo da Oração. Mas é apenas uma experiência pessoal e uma leitura da Bíblia Sagrada a respeito da oração que eu ofereço a você hoje à noite, na esperança de que faça sentido também ao seu coração, como tem feito ao meu. Estamos em Gênesis capítulo 19, e eu leio o verso 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vou ler novamente. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Esse texto e essa história da destruição de Sodoma e Gomorra contém o que eu posso dizer ser um grande segredo da nossa vida de oração. Antes de chegar a ele, entretanto,
não poderia ser diferente, quero tecer comentários. Quero fazer confissões. Confesso, sou réu, confesso desta dificuldade com a oração. Admito que eu tenho absoluta dificuldade com qualquer abordagem que transfira para Deus a mínima semelhança com o Papai Noel ou com o gênio da lâmpada. Figuras que existem no nosso imaginário, sabe lá se alguém acredita em Papai Noel mesmo, mas figuras que existem no nosso imaginário e que existem para resolver os nossos problemas, nos trazer conforto, realizar os nossos desejos e nos poupar do sofrimento. Tenho muita dificuldade com gente que olha para Deus como alguém que é responsável por resolver os seus problemas, enxugar as suas lágrimas, poupar a vida de experiências ruins ou poupar do sofrimento e principalmente realizar desejos e sonhos. Tenho muita dificuldade com isso. Não acredito que a fé é um recurso para colocar a mão de Deus em movimento a nosso favor. E qualquer pessoa que vier pedir para eu orar por cura para uma enfermidade, oportunidade de emprego, solução para a crise financeira, bênção para o seu negócio ou o seu empreendimento, mudança do coração de terceiros, quer seja o filho que está fumando maconha ou o marido que arrumou uma amante, vai olhar na minha cara e perceber a minha dificuldade com o pedido que me foi feito. Há poucos dias, ao final de uma das minhas palestras num grupo de estudos bíblicos, veio um sujeito para mim e pediu que eu abençoasse os documentos do carro zero dele, recém-adquirido. E ele veio com muita, como eu diria, simploriedade na minha direção, trazendo aqueles documentos do carro zero. E quando ele olhou para mim e ia me entregar o documento, ele deve ter visto a minha cara e imediatamente guardou o documento. Não consigo esconder nem disfarçar o meu desconforto e a minha dificuldade com as pessoas que acreditam que Deus tem que fazer o microgerenciamento da vida, do mundo, do universo, do cosmos, para resolver as suas dificuldades ou beneficiá-las em detrimento de milhões e milhões de pessoas que passam as mesmas dificuldades que elas passam. É como se eu perguntasse, deixa eu entender, o senhor quer que eu abençoe os documentos do seu carro zero? Para quê? Para o senhor não ser assaltado, não sofrer um acidente, o seu carro não quebrar, o senhor não gastar com mecânico e oficina? Deixa eu entender. O senhor quer que eu abençoe o documento do seu carro? Para quê? Para o senhor não passar em buraco nessa maldita cidade que nós temos, cheia de crateras? É isso que o senhor quer? O senhor quer que Deus faça o microgerenciamento do seu automóvel? Então eu não consigo manter aquele sorriso acolhedor pastoral, assim, quando uma pessoa pede um negócio desse. Porque para mim a oração tem a ver com outras coisas. A oração, para mim, em primeiro lugar, é uma expressão do meu reconhecimento de que o centro do universo é Deus, não eu. Deus, no centro do universo, ou fora do universo, ou seja lá onde for, a questão aqui é Deus, não é a gente. Muito menos eu.
Eu sou uma poeira cósmica, um nada de nada, pó de vento. É o que eu sou. Não faz sentido eu achar que Deus tem que mexer com todo o universo para atender um pedido meu particular. Não faz sentido para mim. Deus é o centro do universo. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu glorioso nome, ao teu nome da glória. Ou na tradução do Eugene Peterson, Salmo 115, ele diz assim: não por nossa causa, Senhor, não por nossa causa, ó Eterno, não por nossa causa, mas por causa do teu nome, mostra a tua glória. Segundo, a oração para mim tem a ver com a rendição da minha vontade à vontade de Deus, para que a vontade de Deus se realize. Foi assim que Jesus me ensinou a orar e foi assim que Jesus orou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceiro, a oração é uma conversa com Deus na qual as mudanças ocorrem naqueles que oram e não necessariamente nas suas circunstâncias. Quando nós oramos, nós mudamos, embora não necessariamente o nosso mundo, a situação que nos levou a orar, as contingências da vida ao nosso redor mudem. O Paulo apóstolo falou em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, e eu peguei fiz um mix das traduções possíveis ou diferentes que eu tenho, especialmente da Bíblia A Mensagem, Filipenses 4, 6 e 7, fiz essa união aí dessas traduções e ficou mais ou menos assim: não andem ansiosos nem aflitos. Em vez de se preocupar, orem. Contem para Deus as suas dificuldades e permitam que as súplicas e os louvores transformem os seus medos em orações. Antes que vocês percebam e saibam explicar como isso acontece, o coração de vocês vai ficar cheio da paz que existe no coração de Deus. E então vocês vão descobrir como é maravilhoso quando Jesus tira a preocupação, o medo e a ansiedade do coração da gente. A tradução que você conhece diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu entendimento, a sua mente e o seu coração, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Portanto, a oração não é alguma coisa que necessariamente muda as minhas circunstâncias, mas muda o meu coração, que sai da aflição, da angústia, do medo, da ansiedade, para a paz, a serenidade, a confiança, a tranquilidade, a lucidez, para que eu caminhe qualquer que seja a minha circunstância. 4. A oração é uma conversa com Deus. E é um caminho que a gente percorre. E nesse caminho, Deus vai nos conduzindo a patamares cada vez mais profundos de maturidade espiritual. Romanos 8, 26 a 30, novamente um mix de traduções. Enquanto oramos, o Espírito Santo intercede por nós e nos dá aquela força. Eugene Peterson traduziu assim: quando o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Eugene Peterson diz assim: o Espírito Santo, enquanto nós estamos orando, o Espírito Santo também está orando por nós, e ele está nos dando aquela força.
nos dando aquela força e nos ajudando a atravessar qualquer situação, mesmo as mais difíceis que nos trazem o maior sofrimento, até que a gente consiga chegar do outro lado do vale da sombra da morte, muito mais confiantes no amor de Deus e maduros espiritualmente. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez com Jesus lá no Getsemane. Na agonia de Jesus, o Espírito Santo esteve com Jesus. Quando Jesus orava, se possível, passa de mim esse cálice, com o coração assombrado pela morte, o Espírito Santo de Deus esteve com Jesus. De modo que Jesus chegou na cruz do Calvário inteiro. Por isso é que, para mim, oração tem a ver primeiro com adoração. Adoração. Quando eu me coloco diante de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eu me coloco de joelhos e eu expresso a Deus a minha admiração, o meu louvor, a minha gratidão. E expresso a Deus o meu coração constrangido por ter sido convidado por Ele a conhecê-lo e participar da comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adoração. A segunda coisa, oração para mim tem a ver com rendição. Rendição, eu digo assim, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Padre José Comblan disse que a oração é o exercício mediante o qual discernimos no nosso coração os nossos desejos e a vontade de Deus, para podermos dizer sim à vontade de Deus. Então a oração para mim é isso. Às vezes eu me ajoelho diante de Deus e eu não sei o que eu quero pedir para Ele. Às vezes eu me ajoelho e eu sei o que eu quero pedir. Mas jamais eu me ajoelho para pedir outra coisa que não seja que a vontade de Deus se realize na minha vida. E jamais eu ousaria dizer a Deus, Deus, eu sei que a tua vontade para mim não é essa, mas muda, Senhor. Faz a minha e deixa a tua. Não. Se agora, exatamente agora, você lembrou do Salmo 37, que diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, lembre-se, o foco é o Senhor, não é os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e aí vamos ver como é que ficam os desejos do teu coração. Porque também você lembrando do Salmo 37, você tem que lembrar de 1 de João 5,14. Essa é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso, para mim, a oração é rendição, é eu me colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sei o que te pedir, senão que a tua vontade se cumpra em mim. Senhor, eu sei o que te pedir, e o que eu faria se eu estivesse no teu lugar, mas eu não sou o Senhor. E eu jamais vou ousar acreditar que o meu desejo é mais qualificado do que a tua vontade para a minha vida. Por isso, eu passaria a minha vida inteira com essas duas expressões. Obrigado, Senhor. E sim, Senhor. Eu daria o passo com o pé direito dizendo obrigado, Senhor, e o esquerdo, sim, Senhor. Obrigado, Senhor, sim, Senhor. Obrigado, Senhor, sim, Senhor. Eu atravessaria a vida inteira assim. Ô Ed, você vai ficar doente? Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Você vai perder o emprego? Sim, Senhor. Obrigado, Senhor.
Vou te usar e você vai ser apedrejado. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Estou te mandando lá para um lugar que talvez você morra. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Para mim isso bastaria. Porém, eu carrego dentro do meu coração uma outra convicção e uma outra experiência de estar na presença de Deus. E na minha experiência pessoal, a oração é uma conversa que eu tenho com uma pessoa que me ama incondicionalmente. É difícil até de você pensar numa pessoa que te ama incondicionalmente. Ninguém, exceto Deus, ama você incondicionalmente. Ninguém. E essa é a nossa grande angústia na vida, é que ninguém nos ama incondicionalmente. É por isso que nós nos mascaramos e é por isso que nós vivemos tão preocupados, amedrontados, assustados. Os pais não amam incondicionalmente. Existem pais que abusam dos seus filhos e das suas filhas. As mães não amam incondicionalmente. Existem mães que embrulham seus filhos em jornais e os colocam no lixo. E no trilho do trem. As mães não amam incondicionalmente. Marido, faça-me o favor. Um belo dia o sujeito chega para você e diz, eu não te amo mais. Ele te trai. Ele te engana, ele mente para você descaradamente durante anos. Esposas não amam, não. Eu não vou falar mal das esposas. Só Deus nos ama incondicionalmente. Quando eu estou em oração, e às vezes a minha oração é um suspiro, é assim, ó Deus, como agora. Às vezes a minha oração é ficar quieto. Porque eu nem sei direito o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E eu não sei se acontece com você. Mas comigo acontece que no meu dia a dia, de vez em quando eu percebo que o meu coração saiu do lugar e que eu preciso desesperadamente me ajoelhar e ficar quieto para Deus colocar o meu coração no lugar de novo. Eu não sei direito de onde veio aquele medo, aquela ansiedade, aquela irritação, aquela raiva, aquela angústia, aquele nó, aquele choro. Não sei de onde veio direito aquilo, mas parece que vai ficando cada vez mais apertado o meu coração, apertado até que eu tenho que dizer assim, dá licença, aí eu me fecho num banheiro, ajoelho na minha sala, sento no meu sofá, fecho os meus olhos, eu falo, Deus, não sei nem o que dizer para o Senhor, não sei nem o que eu estou sentindo, não sei nem o que eu estou pensando. E às vezes eu falo um monte para Deus. Mas, sempre eu tenho comigo que eu estou diante daquela pessoa que me ama incondicionalmente. Ela não vai rir da minha oração. Não vai fazer bullying comigo. Pode imaginar Deus chamando os anjos e falando assim, vem cá, olha que idiota. Não. Deus não vai perder a paciência com a minha lentidão em aprender. Deus não vai me julgar.
Deus não vai jogar na minha cara o seu amor por mim. Deus não vai me cobrar. Deus vai me ouvir e Ele vai dizer assim: fala, meu filho. Derrama o seu coração em mim. Se eu tiver com raiva dele, Ele me compreende. Se eu tiver achando que ele está lento demais para fazer o que eu acho que ele deve fazer, Ele me compreende. Ele diz: fala, solta tudo. Está com vontade de vomitar em cima de mim? Vomita, eu aguento. Eu aguento. E uma coisa você tem que saber: eu te amo. Você não vai conseguir fazer com que eu deixe de te amar. Eu te amo. Isso faz com que a nossa oração esteja aberta ao infinito. Orar é derramar-se diante de Deus para além da autocensura, para além da teologia que te deram sobre oração, para além da filosofia sobre a metafísica divina. A oração é uma conversa com a pessoa que nos ama incondicionalmente. Isso faz com que a gente possa falar, fazer, sentir, pensar qualquer coisa na presença de Deus, inclusive pedir. Deus, dá para o Senhor abençoar aí meu documento do meu carro zero? Deus vai saber receber essa oração. Porque não existe oração certa e errada. A oração errada é a oração que não é feita. Existe a oração infantil e a oração adulta. A oração que está ainda pronunciada a partir da ignorância a respeito de Deus, e uma oração de alguém que já andou com Deus e já conhece um pouco do coração, da mente, dos propósitos de Deus. Existe uma oração que é confusa, existe uma oração que é lúcida, existe. Mas não existe oração certa e errada. Imagine que o meu filho pequenininho que está aprendendo a falar, pega na minha mão, olha para mim, eu sou o pai, eu sou o super-homem. E ele segura na minha mão e pula no meu colo e diz assim: vamos voar, papai. Você acha que eu vou fazer o quê com ele? Seu idiotinha, seres humanos não voam. Seu estúpido. Nossa, que coisa absurda, eu tenho que ouvir isso desse moleque. Não, eu vou pegar meu filho no colo e eu vou dar um jeito de brincar com ele, de voar. Aí ele vai crescer. Ele vai aprender a falar comigo em outros termos. Mas qualquer que seja a oração do meu filho, eu vou abraçar e vou acolher. Spurgeon foi pastor na Inglaterra. Ele disse o seguinte: quando você não puder orar como deve, você deve orar como pode. Quando você não puder orar como deve, você deve orar como pode. Deus, eu sei que eu não devia estar ansioso, mas eu estou. Desculpa aí. Não estou podendo fazer aquela oração assim, de uma pessoa cheia de fé. Eu estou incrédulo. Aliás, eu estou com muito medo, Deus. É essa oração que você pode fazer? Então faça. Porque se você não puder orar como deve, deve orar como pode. Richard Foster disse o seguinte: jamais teremos os motivos suficientes, ou jamais teremos os motivos suficientemente puros, ou seremos suficientemente bons, ou saberemos o suficiente para orar da maneira certa.
Eu vou repetir. Jamais teremos os motivos suficientemente puros, ou seremos suficientemente bons, ou saberemos o suficiente para orar da maneira certa. Então, se você não pode orar como deve, ore como pode. E eu acredito que de tanto a gente orar como a gente pode, a gente acaba aprendendo a orar como a gente deve. Porque a oração que Jesus nos ensinou e que o pastor Ariovaldo Ramos está ensinando para nós aqui, é uma oração de gente muito grande, viu? É de adulto, de gente madura espiritualmente. Gente que está com filho no hospital e diz assim: Deus, santifica o teu nome na vida do meu filho. E faz aquilo que resulta para a tua glória. Aí vem alguém e diz assim: você não vai pedir para Deus curar seu filho? Não, isso não é a coisa mais importante. A cura do meu filho não é a coisa mais importante aqui. O mais importante aqui é a glória do nome de Deus. É que o nome de Deus seja santificado. E que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Se um dia acontecer com você e você não puder orar assim, ore como você pode. Sabe por quê? Porque toda oração é um apelo à misericórdia de Deus. Toda oração é um apelo à misericórdia de Deus. E aqui nós chegamos ao texto que lemos no início. Lembre-se que em Gênesis capítulo 18, Deus recebe informações a respeito da imoralidade, da promiscuidade, da injustiça social das cidades de Sodoma e Gomorra, e diz: eu vou destruir a raça desse povo, eu vou destruir essa gente, porque eles esgotaram a medida de pecado. Não é mais possível tolerar. Chega, eu vou dar um basta. E aí no capítulo 18, versículo 17, Deus fala assim: ocultarei a Abraão aquilo que estou para fazer? E ele conta para Abraão, e Abraão começa uma conversa. Mas, Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 50 eu não destruo. E se tiver 45, também não destruo. Se tiver 40, também não destruo. Se tiver 35, também não. 30, também não. Aí foi, talvez, a gênese da pechincha. O Abraão foi 40, 30, 20, 10. Eu acho que quando chegou em 10, o Abraão falou: pô, agora tá bom, vai. Porque também não é possível que não tenha 10 sangue bom aí nessas duas cidades. Aí não é possível. Mas não tinha. Não tinha. E Deus destruiu as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas o versículo que nós lemos no capítulo 19, versículo 29, diz que quando Deus destruiu as cidades, vírgula, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da tragédia que destruiu as cidades onde Ló vivia. Porque Deus sabia que quando Abraão estava com aquela conversinha de se tiver 50, 30, 20, na verdade ele estava orando e intercedendo por Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E quando Deus, em Gênesis 12, falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, Abraão levou consigo Ló, seu sobrinho. E Ló viveu com Abraão um relacionamento de pai e filho. E houve um momento em que Abraão e Ló enriqueceram tanto, mas tanto, que não havia pasto suficiente para os seus rebanhos.
E então eles conversaram e o Abraão disse para Ló: a gente tem que se separar e você tem que ir para uma outra terra, porque não tem aqui e não dá mais para os nossos 2 rebanhos. Então, escolhe, Ló. Se você for para leste, eu vou para oeste. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Pode escolher. E eles então se separaram, e foi aí que o Ló, tendo escolhido a melhor terra aos seus olhos, foi morar na região de Sodoma e Gomorra. E um belo dia, Deus vem para Abraão e diz: vou destruir Sodoma e Gomorra. E o que Abraão pensou imediatamente? O Ló mora lá. Não, peraí, Senhor, se tiver 50, o Senhor segura. 40, 30, 20, 10. E Deus está olhando, como se o Abraão, ele achava que ele estava... Mas Deus estava olhando e pensando assim: acho eu. Vou esperar ele chegar em Ló, vamos ver o que vai dar. Mas o Abraão não chegou, mas Deus chegou. Pastor Ariovaldo Ramos, eu não me lembro há quantos anos, me ensinou a ler esse texto dessa maneira. Deus ouve inclusive as orações que não fazemos. Por quê? Porque Deus responde muito mais aos nossos corações do que às nossas palavras. Deus ouve inclusive as orações que nós não fazemos. Portanto, meu querido, minha querida, se você quiser pedir para Deus curar alguém da sua família ou você mesmo, peça. Se você quiser pedir um emprego, peça. Se você quiser pedir para Deus livrar seu filho da maconha, peça. Aliás, se quiser não, pede mesmo. Porque a oração é um apelo à misericórdia de Deus. E sabe como eu penso? É mais ou menos assim: Deus, eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Eu sei que eu não mereço isso que eu vou pedir. Eu sei que o Brasil está difícil. Que assim, não dá para o Senhor me arrumar um emprego. Se tem tantos milhões de desempregados no Brasil, o Senhor vai arrumar só um para mim. Vão dizer que é injusto. Eu sei, Deus. Eu sei que eu não mereço. Sei que o Senhor não me prometeu esse tipo de coisa. Eu sei que não está no nosso contrato. Eu sei tudo. Mas eu estou fazendo um apelo à tua misericórdia. Eu estou derramando diante do Senhor o meu coração. Eu estou fazendo um apelo à tua misericórdia. Tem gente que diz assim: por que Deus vai curar só o seu filho e não todas as crianças? Não é justo. Por que Deus vai dar um emprego só para você e não para todo mundo que está desempregado? Não é justo. Por que Deus vai proteger só o seu filho à noite de madrugada e não o filho dos outros? Não é justo. Mas quem aqui está falando em injustiça? Nós estamos falando de graça. Estamos falando de misericórdia. Ele fala assim: Deus, eu sei inclusive que o mundo não funciona assim. E que se o mundo fosse funcionar de acordo com esse tipo de oração que eu estou fazendo, ia virar uma confusão tremenda. Eu sei. Por isso, se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu estou ciente, eu estou tranquilo. Porque a minha vida é uma vida de sim, Senhor, e obrigado, Senhor. Sim, Senhor, e obrigado, Senhor. Só que eu estou falando com meu Pai que me ama. E eu estou fazendo um apelo à tua misericórdia. Tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu marido, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu amigo que está doente, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E glorifica o teu nome na vida do meu amigo, na minha vida, na vida do meu marido, na minha casa. Mostra a tua misericórdia e usa-nos para mostrar a tua misericórdia através da gente. Eu estou pedindo a tua misericórdia. Isso é uma oração. Porque se nós não pudermos derramar o nosso coração na presença de Deus e clamar pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, e que é a causa da gente não ser destruído e consumido, nós vamos correr para onde nessa vida? E se nós não temos um Deus que ouve o clamor do nosso coração,
e que tem compaixão e tem misericórdia de nós, o que é a nossa fé? É só uma filosofia de vida. Nós não temos o Evangelho como princípio de sabedoria para o bem viver. Nós temos o Evangelho como a revelação do amor de Deus por nós. Então a gente se ajoelha e pede o que a gente quiser. E eu queria encorajar você a vir aqui na frente, pedir o que você quiser. Se você não puder vir aqui orar como você deve, vem aqui orar como você pode. E peça a misericórdia de Deus na sua vida. Clame pela misericórdia de Deus na sua vida. Qualquer coisa que você quiser pedir. Deus vai saber receber a sua oração. Qualquer que seja ela. Não existe oração errada. A oração errada é a oração que não é feita. Ah, mas essa minha oração é muito, eu tenho até vergonha de fazer. Faça. Aí Deus vai saber o que fazer com você e com a sua oração. Faça. Derrame o seu coração na presença de Deus, porque uma coisa é certa. Não importa se você vem aqui para fazer a oração que você deve ou a oração que você pode. A oração que é infantil ou a oração que é madura e adulta. Toda vez que você se ajoelhar na presença de Deus, a mão de Jesus vai pousar no seu ombro e Ele vai dizer, eu estou aqui com você. Tocou-me, Jesus tocou-me. Então eu queria encorajar você a sair do seu lugar. Enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé, você sai do seu lugar e vem aqui fazer sua oração. Sem censura. Sem autocensura, simplesmente vem aqui e faça um apelo à misericórdia de Deus na sua vida ou na vida de quem você ama e que ocupa o seu coração agora. Pode vir aqui, Jesus vai tocar você e vai nos tocar todos juntos aqui. Algemado por um peso, eu andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei
coração. Quando o Senhor, meu Jesus, me tocou, livrou-me da escuridão. Deus nosso Pai, tua casa é casa de oração, e hoje nós, reunidos aqui, fazemos súplicas e apelos à tua misericórdia. Clamamos esse toque maravilhoso, amoroso, poderoso de Jesus. E eu intercedo pelos meus irmãos que aqui à frente estão, e tantos em seus lugares, que derramam o coração na tua presença, derramam suas lágrimas, seus medos, suas dores, seus conflitos, seus problemas, seus sonhos. Nós apelamos à tua misericórdia, Senhor. Tu que és o nosso Pai, nós apelamos à tua misericórdia. Que Jesus toque mentes e corações aqui, os confusos, os incrédulos, os abatidos, os rebeldes, os desanimados, os enfermos, os que são cativos e oprimidos pelos espíritos malignos. Que sobre eles se pronuncie a tua palavra de ordem, para que haja libertação, cura, que haja o desembaraçar de suas vidas, para que experimentem do teu amor e da tua bondade. Vivam livres, livres para a glória do teu nome. Apelamos, Senhor, pelas nossas famílias, os nossos filhos, as nossas casas. Apelamos, Senhor, que esse sopro da tua misericórdia multiplique milagres do Senhor no meio de nós, para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome. Não por nossa causa, Senhor, mas por tua causa e por causa da glória do teu nome. Apelamos, tem misericórdia de nós. Despede-nos com a tua paz, leva-nos embora para a vida, cheios de esperança, de coragem, de paz, de alegria do teu Espírito Santo, para vivermos segundo a tua vontade que é boa, perfeita e cheia de prazer para todos nós. Leva-nos assim, Pai. Enche-nos com o teu Espírito Santo e coloca-nos de volta na vida, depois de uma noite tão feliz na tua presença. Seja o teu nome glorificado, hoje e sempre, em nós e naqueles que amamos. Oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.